Chegamos na última lição deste trimestre e hoje estudaremos sobre liderança, analisando a vida e obra do maior líder de todos os tempos, o nosso Senhor e Salvador Jesus. Vamos juntos aprender a palavra de Deus. Meus irmãos, quero cumprimentá-los com a paz do Senhor Jesus. Eu sou o presbítero e professor Murilo Alencar e, como sempre, é com muita alegria que damos início a mais uma pré-aula da Escola Bíblica Dominical, revista Jovem CPAD. O meu coração transborda de gratidão a Deus pela sua vida, professor e aluno que faz parte da ferramenta EBD, e a vocês também que nos acompanham por meio do YouTube. Esse trimestre foi um verdadeiro desafio, mas que desafio laboroso e ao mesmo tempo prazeroso. É o primeiro trimestre onde comentamos as revistas bíblicas da CPAD na classe de jovens. E, meus irmãos, eu espero que 2023 seja um ano de bênção, um ano de muito aprendizado dentro dessa faixa etária. Eu quero convidar você que nos acompanha por meio do YouTube a conhecer a ferramenta EBD. O link está aqui na descrição do vídeo. Você vai passar por meio desse vídeo aqui, você vai se inscrever em nosso canal, você vai deixar o seu like, você vai interagir conosco nos comentários, mas você também vai conhecer a ferramenta EBD e vai fazer como milhares de outros professores, não só na modalidade da revista Adultos, como também na modalidade da revista de jovens, que é o nosso alvo aqui da aula de hoje, tá certo? Última lição do trimestre, lição de número 13, datada do dia 25 de dezembro de 2022. Provavelmente em algumas igrejas essa lição será adiada ou será adiantada, mas nós vamos estudá-la agora, vamos pegar nesse material com antecedência para chegar preparado em classe. É a lição 13, tem por título Jesus, o modelo de líder. Vamos finalizar esse tema geral sobre liderança falando sobre o maior líder de todos os tempos, o nosso Senhor Jesus. O texto principal nos diz: porque o Filho do Homem também não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Marcos capítulo 10, versículo 45. Na versão NVT lemos: pois nem mesmo o Filho do Homem veio para ser servido. Quem é você para esperar regalias aqui? Veja que essa tradução dinâmica, ela dá essa direção. Pois nem mesmo o Filho do Homem. Então quem são os discípulos? Quem são os apóstolos? Quem são os servos e as servas? Quem são os seguidores de Jesus para esperarem mordomias? Nem ele veio para ser servido, mas para servir e dar sua vida em resgate por muitos. Na paráfrase NBV, Nova Bíblia Viva, o texto diz: porque até o Filho do Homem não está aqui para ser servido. Isso diz muito sobre sua liderança, sobre sua missão, sobre seu chamado. Mas ele veio para servir os outros e dar a sua vida a fim de salvar a muitos. Preste atenção aqui, né, nesses dois verbos de ação. Ele veio para servir, ele veio para dar. E isso fala muito de uma liderança voltada ao liderado, uma liderança sacrificial, uma liderança que está fundamentada em amor, em doação. E nós aprenderemos sobre esses temas aqui à luz do ministério de nosso Senhor e Salvador Jesus. Uma passagem paralela ao nosso texto principal está em Romanos capítulo 15, versículo 3 e 4, que nos diz: pois Cristo não viveu para agradar a si mesmo. Veja que a sua liderança, o seu ministério é voltado aos outros. Como dizem as Escrituras, os insultos dos que te insultam caem sobre mim. Essas coisas foram registradas há muito tempo para nos ensinar, e as Escrituras nos dão paciência e ânimo para mantermos a esperança. Em síntese aqui, dentro do nosso texto principal, nós podemos dizer que o modelo de liderança revelado por Jesus
constrange o líder que gosta de bajulação e ostentação. Eu conheço muito líder que gosta de gente ali no seu pé bajulando, cantando, contando, elogiando os seus feitos. E eles gostam de ostentar aquilo que fazem, mas o modelo aqui apresentado por Jesus constrange esse tipo de líder, porque Jesus ele servia. Veja que líder diferente, não é só... O líder ele precisa compartilhar responsabilidade, mas ele não delega todas as atividades, ele não transfere responsabilidade para os seus liderados e fica isento da missão. Se der errado é culpa do liderado, se der certo a glória é minha. Com Jesus não é assim, ele servia. O modelo de liderança apresentado por Jesus envergonha o líder autoritário e preguiçoso, pois Jesus servia. Você conhece aquele tipo de gente que só sabe mandar, só sabe dizer o que fazer, e quando não é obedecido fica encabrunhado, fica bravo. Ele quer que as coisas aconteçam do jeito que ele está mandando, mas ele não mexe uma palha para que a missão seja executada. Ele gosta de mandar. Ele é autoritário. E ao mesmo ponto que ele é autoritário, ele também é preguiçoso. Porque ele espera tudo na mão. O modelo de liderança de Jesus não é assim, não. Ele servia. Ele dava exemplo para os seus liderados. O modelo de liderança revelado por Jesus é um espinho na consciência do líder ciumento e egoísta. Pois Jesus ele se doava pelas pessoas. Ele não tinha ciúme de trabalhar em seus liderados e vê-los tendo sucesso e vê-los tendo êxito na missão que recebiam. Jesus ele não era um líder egoísta no sentido de trazer a glória só para si. Ele chegou até a dizer em certas ocasiões, olha, vocês farão obras maiores do que as que eu faço. Agora, a glória nunca será do servo, sempre do Senhor. Meus irmãos, esse modelo de liderança de Jesus é um padrão que deve ser imitado. Glória a Deus. Glória a Deus. O padrão no sentido de servir, mesmo sendo líder, e se doar, mesmo sendo aquele que tem autoridade, mesmo sendo aquele que pode pedir, ordenar, mas ele se doava. A Bíblia chega ao ponto de nos dizer em Filipenses 2:5 o seguinte: tenham a mesma atitude demonstrada por Cristo Jesus. Ele era Deus, mas não teve por usurpação ser igual a Deus. Antes ele esvaziou-se a si mesmo, sendo achado na forma de servo, de homem, ele se humilhou e ele foi obediente até a morte e morte de cruz. Esse sentimento sacrificial, esse sentimento de se doar estava presente no coração de Cristo e deve também estar presente em nosso coração. O resumo da lição nos diz: Jesus é definitivamente o modelo a ser seguido por toda a liderança cristã. Ele é o nosso exemplo maior. Paulo dizia assim: sede meus imitadores. Certo. Por que a gente deve imitar Paulo? Porque Paulo imitava a Cristo. Então, em outras palavras, nas entrelinhas, por inferência, nós podemos dizer que o modelo de liderança é o de Cristo. Paulo era modelo de liderança à medida em que ele imitava a liderança de Cristo. É por isso que a glória dele, a honra sempre será dele. Por mais que o servo de Jesus ele tenha êxito em sua missão, bendito para todo sempre seja o nome de Jesus. Então, assim, ele é o modelo maior de líder. Jesus, ele era um líder com o pé no chão e a cabeça no céu. Assim, também deve ser o nosso perfil de liderança. Estar com o pé no chão representa trabalho e firmeza. Ter a cabeça no céu é estar em sintonia com Deus para tudo o que nós aqui venhamos a fazer. Em Cristo nós encontramos o exemplo de liderança que agrada a Deus, edifica a igreja, instrui os vocacionados e resgata os perdidos. Amém? Os nossos objetivos são conscientizar a respeito da natureza da liderança de Jesus, compreender o modelo de liderança de Jesus e explicar que durante o seu ministério terreno, Jesus foi um líder prático.
É lógico que dentro dos pontos da lição nós não iremos esgotar todo o assunto. Pincelaremos aqui e pensaremos apenas alguns pontos que o comentarista da revista achou necessário e importante mencionar. Mas há muita coisa mesmo a ser falado sobre liderança, sobre o exemplo de Jesus como um líder. O nosso primeiro ponto vai falar sobre a natureza da liderança de Jesus. E o autor da lição, ele achou por bem começar falando sobre a liderança de Jesus, tracejando aqui explicando a sua divindade. Ele chega a escrever o seguinte: não é certo falar a respeito das obras de Jesus sem considerar quem ele é. Nós precisamos saber quem é Jesus. Quem é Jesus para você? O comentarista, ainda grifei aqui, ele diz assim, mas quem é Jesus e qual é a sua natureza? São perguntas que ele vai fazendo a fim de instigar uma resposta dos alunos, dos ouvintes. E a proposta do subponto 1 é justamente mostrar que Jesus é divino, que Jesus é Deus. Hoje existem algumas seitas que tentam negar a divindade de Jesus e conferir a ele apenas o título de um bom mestre moral, ou dizer que ele era um espírito iluminado, ou ainda dizer que ele era um Deus, mas um Deus menor, um Deus com D minúsculo, mas ele, Jeová, ou ele e o Pai não gozam de igualdade no sentido de divindade, no sentido de essência. O testemunho das Escrituras é contrário a esses posicionamentos que negam a divindade de Jesus. Ele é Deus. Quando a Bíblia diz assim, Jesus ele diz assim, o Filho de Deus, a palavra filho ali tem o sentido de mesma essência. Ele é procedente do Pai, ele tem a mesma essência. E quando Jesus se dizia ser filho de Deus, os judeus entendiam o que ele estava falando. E por diversas vezes taxavam isso como blasfêmia. Quando Jesus, para vocês entenderem o que é a Bíblia, né? Às vezes a gente está um pouco distante da cultura daqueles dias e não entende quando o texto diz assim, o Filho de Deus, o Filho de Deus. Dizer que Jesus ali era Filho de Deus era igualar Jesus a Deus. Então, de fato, ele é divino. E há um argumento exposto por um pensador que eu gosto muito. Esse argumento é o trilema de Lewis. E é um argumento apologético tradicionalmente usado para defender a divindade de Jesus. O que é que o C.S. Lewis ele faz aqui? O C.S. Lewis ele dá três possibilidades. Ou Jesus era o Filho de Deus, quem ele dizia que era, ou ele era um lunático, um biruta, um louco, ou ele era um mentiroso. Então assim, se ele era um mentiroso, ele não pode ser um bom mestre moral. Se ele era um louco, ele não pode ser o Filho de Deus. Porque se ele diz que era Filho de Deus e não é, ou ele é louco ou é mentiroso. Uma dessas três opções. E o interessante é que o C.S. Lewis, ele era um estudioso de literatura medieval em Oxford. Na época, Oxford tinha uma fama muito grande. Estava entre as melhores, ou se não era a melhor faculdade e universidade do mundo. O C.S. Lewis também era um escritor popular, apologista cristão e ex-ateu. Veja que quem está construindo um argumento, o trilema de Lewis, ele é um argumento de um ex-ateu. De alguém que no passado disse assim, não creio que ele é Deus, não acredito em Deus. Ele usou esse argumento, que eu vou ler aqui para vocês, em uma série de palestras na rádio BBC, para defender justamente a divindade de Jesus. E posteriormente, essas preleções que ele deu nessa rádio foram publicadas em um livro chamado Cristianismo Puro e Simples, que provavelmente você deva conhecer. O Lewis escreveu, eu estou aqui tentando prevenir que alguém diga alguma coisa realmente idiota que pessoas usualmente dizem a respeito dele, a respeito de Cristo. Eu estou pronto para aceitar Jesus como um grande mestre moral, as pessoas geralmente dizem, né? Mas eu não aceito a sua afirmação de ser Deus. Isso é uma coisa que nós não podemos dizer.
um homem que era apenas um homem que disse o tipo de coisa que Jesus disse, não seria um grande mestre moral. Ou seria um lunático ao nível de ser comparado a um homem que diz ser um ovo, ou então ele seria o diabo do inferno. São palavras do Lewis. Você precisa fazer a sua escolha. Ou esse homem foi e é o Filho de Deus, ou então é um louco ou algo pior. Você pode tê-lo por um tolo, você pode cuspir nele e matá-lo como um demônio, ou você pode cair aos seus pés e chamá-lo de Senhor e Deus. Mas não me venha com nenhuma bobagem paternalista sobre ele ser um grande mestre humano. Ele não deixou isso em aberto para nós. Não existe essa opção. Ele não intencionava isso. Agora, me parece óbvio que ele não era um lunático, nem um demônio. E, consequentemente, por mais estranho ou assustador ou improvável que possa parecer, eu tenho de aceitar a visão de que ele era o Filho, que ele é o Filho de Deus, que ele é Deus. Esse trilema de Lewis, ele foi trabalhado por diversos outros escritores, como Josh McDowell, Altman Lee e vários outros. Agora, veja esse outro argumento aqui que é interessante a respeito da divindade de Jesus. Esse argumento pode ser colocado da seguinte maneira, preste atenção. Havia um grupo de homens que andava com Jesus, os discípulos, e eles viram todos os aspectos característicos de sua humanidade. Eles, no entanto, mais tarde, o adoraram como divino, proclamaram-no como aquele que tem poder de salvar o pecador e invocaram o seu nome em oração. Olha, o que é que João disse a respeito dele? João, aquele que se reclinava ao lado de Jesus e colocava a cabeça no seu peito, ele disse o seguinte: o que era desde o princípio, eternidade, ele é eterno. Lá em 1 de João, capítulo 1, versículo 1 ao 3. O que era desde o princípio, o que vimos, o que ouvimos, o que os nossos olhos chegaram a ver, nós o contemplamos e as nossas mãos o apalparam. Isto proclamamos a respeito da palavra da vida. A vida se manifestou, nós a vimos e dela testemunhamos e proclamamos a vocês a vida eterna que estava com o Pai e nos foi manifestada. Nós lhes proclamamos o que vimos e ouvimos para que vocês também tenham comunhão conosco. Nossa comunhão é com o Pai e com seu Filho Jesus Cristo. João está dizendo, ele é eterno, ele é o Filho de Deus, ele tem a mesma essência de Deus. Ele é quem garante, quem dá a vida eterna aos homens. Meu Deus, meu Deus, aleluia, aleluia, Jesus é divino. Então, o seu modelo de liderança, Jesus é Deus. Seu modelo de liderança reflete aquilo que Deus quer que pratiquemos, que observamos, que sigamos em nossa liderança. Amém? O segundo subponto do tópico 1 vai falar sobre a autoconsciência de Jesus. E o autor da lição, ele vai tratar nesses dois subpontos aqui, tanto no 2 como no 3, sobre quem chamou Jesus, sobre o seu chamado e sobre a sua missão. Jesus sempre teve muita clareza de quem o chamou, de quem ele era e também de qual era o seu objetivo aqui na terra, sua missão aqui na terra. Jesus nunca duvidou de quem ele era. As pessoas tinham muitas opiniões de qual era a sua verdadeira identidade, mas ele sabia quem ele era. Veja o que a Bíblia nos diz. Jesus e os seus discípulos dirigiram-se para os povoados nas proximidades de Cesareia de Filipe. Esse texto está em Marcos capítulo 8, versículo 27 ao 30. No caminho, ele lhes perguntou: quem o povo diz que eu sou? Veja a multiplicidade de respostas. Eles responderam: alguns dizem que tu és João Batista, pela pregação apaixonada, objetiva, direta, pela espada cortante que sai da tua boca. Alguns dizem que tu és João Batista, que ressuscitou dentre os mortos. Outros dizem que tu és Elias. Que ousadia, que autoridade. Alguns até falam assim: tu és um dos profetas, és Jeremias, és... São várias opiniões que o povo tem a respeito de ti. Aí Jesus interrompe eles e diz assim: e vocês? Quem vocês dizem que eu sou? Pedro, tomado de uma revelação divina,
Ele diz assim: tu és o Cristo, o Filho de Deus. Jesus olha para Pedro e diz assim: não fale isso para ninguém. Não revele isso para o povo, porque ainda não chegou o momento. Jesus sabia quem ele era, apesar do que o povo pensava. O nosso Senhor também tinha plena convicção de quem o havia chamado. Então ele tinha clareza de quem ele era e também tinha convicção de quem tinha comissionado ele. Porque assim, os fariseus, algumas vezes, eles falaram coisas absurdas a respeito de Jesus. Eles chegaram até a afirmar que Jesus estava a serviço de Satanás. Lá em Mateus capítulo 12, versículo 24, a Bíblia diz: é somente por Belzebu, o príncipe dos demônios, que ele expulsa os demônios. Então, o poder que opera na vida dele é um poder que está sendo... o poder que opera nele, a fonte é o diabo. É um poder que se deriva do mal. Esse homem aí está a serviço de Satanás. O chefe dele é Belzebu. Mas Jesus, ele sabia quem o havia comissionado. A Bíblia vai nos dizer, lá em João capítulo 6, versículo 38, Jesus era consciente de sua origem, de seu chamado e de quem o enviou. Olha o que as Escrituras dizem. Pois desci do céu, origem, não para fazer a minha vontade. Ele está falando aqui sobre os objetivos de sua missão. Não é minha preferência, eu tenho um itinerário. Mas para fazer a vontade daquele que me enviou. Ele desceu do céu. Não para fazer a vontade dele, mas para fazer a vontade daquele que o enviou. Então, a sua missão era cumprir a vontade daquele que o comissionou. E quem o comissionou? O Pai. Então, Jesus, ele está nos ensinando aqui que a liderança, ela precisa ter convicções. Uma liderança salutar, uma liderança que influencia, é uma liderança que tem convicções firmes. Sabe quem comissionou, sabe quem é e sabe por que está fazendo. Isso nos leva aqui ao subponto de número 3. Jesus e a consciência de sua missão. Nunca escapou dele. Ele nunca se perdeu por um momento a respeito de qual era a sua responsabilidade. Ele não se deixou levar pelas opiniões dos outros, ele não se deixou levar pela fama crescente de seu ministério, ele não se deixou levar pelos atrativos de Satanás, ele não se deixou levar pelo caminho que as multidões lhe apresentaram, querendo fazer dele rei. Não, ele não se deixou levar por essas coisas. Ele sabia qual era a sua missão. Quando ele tinha 12 anos de idade, a Bíblia diz em Lucas 2,49, não sabiam que eu deveria estar na casa de meu pai? Então, já desde adolescente, ele sabia quem era o seu pai. E a casa do pai aqui diz respeito ao templo. O templo não era a casa de José. José era o pai adotivo de Jesus. Mas o pai que gerou ele, o Pai Celestial, é o dono do templo. É aquele de quem se cantava no templo, de quem se ofereciam sacrifícios. Aqui é a casa de meu pai. E eu estou aqui resolvendo, trabalhando nos negócios de meu pai. No início de seu ministério, João 4,34, ele diz: a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e concluir a sua obra. Clareza de missão. Quando Jesus foi abordado pelos fariseus, João 5,19, ele disse: eu lhes digo verdadeiramente que o filho não pode fazer nada de si mesmo, só pode fazer o que vê o pai fazer, porque o que o pai faz, o filho também faz. Após alimentar 5.000 pessoas na multiplicação dos pães e peixes, ele diz, texto que já lemos, porque desci do céu, não para fazer a minha vontade, mas para fazer a vontade daquele que me enviou. Por último, na noite antes de ser crucificado, Mateus capítulo 26, 39, a Bíblia diz, e um pouco mais adiante, prostrou-se o rosto em terra e orou: meu pai, se for possível, afasta de mim esse cálice. Contudo, não seja como eu quero, mas sim como tu queres. Ele estava completamente entregue ao propósito e à missão. Jesus está nos ensinando, olha para cá, olha que modelo de liderança. Ele está nos ensinando que essa liderança que tem convicções, ela não esmorece em face das dificuldades.
o fariseu ali reclamou de mim, o fariseu ali disse que ia me matar, aquele escriba ali, aquele sumo sacerdote disse que eu não posso mais ir lá na sinagoga, fecharam a porta aqui, fecharam a porta ali. Ele não muda o roteiro da missão pela oposição e as dificuldades que encontra no caminho. Isso é liderança que tem convicção. Essa liderança que tem convicção, ela não desiste, ela não volta atrás quando os sentimentos são confusos e estão abalados. Mesmo lá no Getsemane, Jesus disse assim, olha, não é a minha vontade não, é a tua. Para mim, Senhor, para mim. Eu tenho mais prazer em cumprir a tua vontade. O meu desejo é cumprir a tua vontade do que a minha. Ele nos ensina muito sobre liderança nesses quesitos. O segundo ponto vai falar sobre o modelo de liderança de Jesus. E que modelo! Glória a Deus! Em primeiro lugar, esse modelo de liderança é fundamentada no amor. E olha, meus irmãos, o comentarista da lição, ele vai fazer uma menção de 1 Coríntios, capítulo de número 13. E ele vai falar que tudo o que a gente faz sem amor não tem valor, não tem sentido. Eu posso falar a língua dos anjos, mas se não tiver amor, qual o sentido disso? Eu posso me entregar, posso me sacrificar, posso oferecer a minha vida, mas se eu não tiver amor, de nada vale essa oferta. Tudo o que Jesus fez, diz o comentarista da lição, e realizou em seu ministério terreno foi por amor. E esse amor de Jesus, ele não é expresso em palavras. Palavras, o dicionário está cheio delas. Porque tem gente que diz, eu sou isso aqui, eu sou aquilo ali, e fala muito, mas não faz nada. O amor não é só uma palavra, o amor é uma ação, é uma atitude, é uma decisão. A Bíblia vai dizer em João 15:3, ninguém tem maior amor do que aquele que dá a sua vida pelos seus amigos. Jesus, o maior líder de todos, nos ensina com ações práticas o que é amar. Ele amou os seus discípulos com amor perseverante. Olha que texto magnífico, João capítulo 13, versículo 1. Um pouco antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que havia chegado o tempo em que deixaria este mundo e iria para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, os amou até o fim. É um amor completo. Um amor que não abandona, um amor que não para no meio do caminho, um amor que não retrocede, um amor que não muda. Ele os amou até o fim. Glória a Deus, que amor extravagante. Mesmo sabendo que seus discípulos o abandonariam vergonhosamente em pouco tempo, ele amou-os até o fim. Mesmo sabendo que os discípulos, como Judas o trairia, como Pedro negaria e como os demais que se dispersariam, Jesus os amou até o fim. Jesus nos amou ao ponto de deixar sua glória, entrar no mundo, fazer-se carne, tornar-se pobre, ser perseguido, odiado, zombado, cuspido, pregado numa cruz e morrer pelos nossos pecados. Esse amor, ele é imenso, ele é eterno, ele é infinito. À luz disso aqui, qual é a responsabilidade de nós como seus discípulos? É imitá-lo. Nossa liderança deve ser fundamentada em amor, porque a liderança do nosso mestre assim foi. Lá em 1 João, capítulo 3, versículo 16, a Bíblia diz: nisto nós conhecemos o que é o amor. Jesus deu a sua vida por nós, e devemos dar a nossa vida pelos nossos irmãos. Meu Deus do céu! Olha que lição Jesus não nos ensina a respeito de uma liderança eficaz. Em segundo lugar, a sua liderança era sacrificial. É o subponto 2 do tópico de número 2. E sobre liderança sacrificial, Jesus tem muita coisa a nos ensinar. E olha aqui, seguem-se alguns pontos à luz de Filipenses capítulo 2, versículos 6 ao 11. Em primeiro lugar, sobre uma liderança sacrificial, a Bíblia nos mostra que ele voluntariamente abriu mão de seus direitos e prerrogativas divinas. Tudo isso por amor, uma forma de sacrifício. Filipenses 2,6 diz: embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo a que devia apegar-se. Ele fez isso por amor a mim e a você. Em segundo lugar, sobre liderança sacrificial, a Bíblia nos diz que ele se esvaziou.
Versículo 7 diz: mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens. Aqui a gente pode inferir algumas outras passagens das Escrituras. Ele se fez pecado por nós, ele renunciou suas riquezas, ele renunciou sua glória celestial e assumiu temporariamente as limitações humanas. Você quer sacrifício maior que esse? Ele deixou o trono por mim e por você. Ele nos amou quando ainda éramos pecadores. Você quer amor maior que esse? Qual o motivo que nós demos a Ele para que Ele nos amasse? Qual característica há em nós para sermos merecedores do amor de Deus? É por isso que é amor. Amor incondicional, amor que constrange. Em terceiro lugar, Ele se sacrificou por nós. A Bíblia diz em Filipenses 2,8: e sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte e morte de cruz. Muitas pessoas estão prontas a servir outros, se isso não lhes custar nada. Mas, se há um preço a pagar, então elas perdem o interesse. O problema é que, graças a Deus, Jesus ele não tem essa mesma perspectiva. Ele serviu sacrificialmente e foi obediente até o fim. Então, saiba de uma coisa: liderança exige sacrifício, entrega e amor. Você está liderando aí? Está liderando essa classe escola dominical? Sacrifício, entrega e amor. Você está liderando em qualquer área da igreja? A liderança vai exigir de você isso: sacrifício, entrega e amor. Você vai ter que muitas vezes abrir mão do seu tempo, abrir mão do seu lazer, abrir mão de algo que você gosta para desempenhar a sua liderança de forma eficaz, a fim de que Jesus aprove o seu trabalho. Sobre o serviço cristão, Jesus disse aos seus liderados: eu estou os enviando como ovelhas entre os lobos. Sacrifício, vocês vão se ferir. Vocês vão se ferir, vocês vão precisar abrir mão de muita coisa para cumprir esse ministério aí. Em seguida, Jesus explicou que ele sofreria oposição e perseguição. Oposição de todos os lados, dentro de casa, por parte dos religiosos, por parte do Estado. Tem perseguição de todos os lados. A outros, Jesus disse: se você quiser ser meu discípulo, você vai ter que negar a você mesmo. Você vai ter que tomar a sua cruz e depois seguir-me. Então, liderança cristã exige sacrifício. Em terceiro lugar, a liderança ela deve ser exercida em favor do próximo. Jesus ele é o maior modelo de liderança devotada às pessoas. E a respeito de seu ministério, Isaías profetizou, Isaías capítulo 61, versículo 1 ao 3. O Senhor ungiu-me para levar as boas novas aos pobres. Enviou-me para cuidar dos que estão com o coração quebrantado, anunciar a liberdade a cativos e libertação das trevas aos prisioneiros, para proclamar o ano da bondade do Senhor, o dia da vingança do nosso Deus, para consolar todos os que andam tristes e dar a todos os que choram em Sião uma bela coroa em vez de cinzas, óleo da alegria em vez de pranto e um manto de louvor em vez de um espírito deprimido. Um ministério que seria exercido em benefício de outros. Foi o ministério de Jesus. O Evangelho de Lucas vai nos dizer que certa vez ele entrou na sinagoga, abriu o rolo onde se leu na Escritura esse mesmo texto aqui, e ele disse naquela ocasião: hoje se cumpriu o que foi profetizado pelo profeta. Em outra ocasião, quando João Batista estava abalado pelas circunstâncias que lhe cercavam, preso a mando de Herodes, ele pediu aos seus discípulos que fossem questionar Jesus sobre a sua identidade e sua missão. E Jesus respondeu dizendo: voltem, anunciem a João o que vocês estão ouvindo e vendo. Vem cá, vamos ver o que está acontecendo. Mateus capítulo 11, versículo 4 e 5. Os cegos veem, os mancos andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados e as boas novas são pregadas aos pobres. Muito do que Jesus fez e realizou foi em benefício, não de si mesmo, mas dos outros. Ele tinha poder para transformar pedra em pão lá na ocasião de Mateus capítulo 4, quando ele estava no deserto sendo tentado por Satanás, mas ele não fez. Só que em outra ocasião,
Ele multiplicou pães e peixes para alimentar a multidão. Ele fez isso em benefício das pessoas. Não posso despedi-las sem um mantimento, sem dar a elas um sustento, porque pode acontecer de elas perecerem no caminho. Você já pensou? Glória a Deus! O nosso problema é que a liderança às vezes é muito autocentrada, no sentido de que eu lidero só para mim, eu faço só para mim, porque eu preciso ser beneficiado, porque eu preciso crescer, porque eu preciso aparecer, porque a glória tem que ser para mim, porque eu tenho que ser exaltado. E Jesus nos ensina um modelo de liderança diferente desse. O terceiro ponto da lição vai falar sobre Jesus, um líder prático. E preste atenção aqui nesses 3 subpontos que nós vamos abordar. O primeiro deles, um líder próximo de seus liderados. E foi com muita tristeza que eu terminei esse subsídio agora. E já estou gravando. E eu escrevi isso aqui com muita tristeza no coração. Um dos maiores fracassos da liderança atual é a falta de acessibilidade e de relacionamento com os liderados. Você vê que os líderes parecem ser às vezes inacessíveis. Para você chegar nele, você tem que... São vários protocolos, são várias pessoas. Os líderes às vezes são inacessíveis. É triste, mas é verdade. A maioria dos líderes hoje olham para os seus liderados como um meio de alcançar realizações pessoais. Desse modo, eles não os valorizam como indivíduos, antes se aproveitam deles e depois os descartam. É isso que está acontecendo na nossa liderança, uma crise de liderança. Hoje nós estamos vivendo isso. E quando a gente olha para o modelo de liderança de Jesus, ninguém é descartável. Jesus via as pessoas como... via os seus liderados como homens e mulheres com grande potencial e não como objetos, ou entre aspas, coisas. Jesus sempre esteve próximo de seus discípulos. E olha que bonito, mesmo depois de sua partida, de sua ascensão aos céus, ele fez uma promessa: estarei sempre com vocês, até o fim dos tempos. Mateus 28 e 20, ele é acessível. Ele foi acessível para Pedro, Tiago, João, para os apóstolos ali de então, e ele também é acessível. Você quer saber quando Jesus é acessível? Onde você está aí, depois dessa pré-aula? Dobra o teu joelho aí e ora, canal direto. Ele presente. Oh, glória a Deus, glória a Deus. É um modelo de liderança que a gente precisa imitar. Às vezes a gente quer afastar um, quer afastar outro, é porque esse aqui não tem dinheiro, né? É porque esse aqui não pode me beneficiar, é porque esse aqui não traz nada de benefício para mim. Aí a gente quer trazer para perto só aquelas pessoas que vão somar nos nossos planos pessoais de autoexaltação. Isso não é o modelo de liderança de Jesus. Segundo, uma liderança pautada na oração. Os discípulos viram Jesus fazer muita coisa mesmo. Viram ele curar, viram ele ressuscitar, viram Jesus realizar milagres, acalmar o vento, acalmar o mar, andar sobre as águas, multiplicar pães e peixes. E eles podiam muito bem chegar para Jesus e dizer assim: ensina a gente a curar um aleijado, a sarar um leproso, ensina a gente nos ensina, Senhor, a falar para as águas, fiquem calmas. Eles não fizeram isso. O que foi que eles pediram a Jesus? Ensina-nos a orar. Porque eles viam que todas estas coisas que acabei de mencionar eram resultado da oração. O ministério de Jesus foi pautado em oração de seu início até a sua consumação na cruz do Calvário. Glória a Deus! E os discípulos acharam isso extraordinário, a intimidade que ele tinha com o Pai e o que ele realizava por meio da oração. E a gente só aprende a orar orando e com quem ora. Se você é um líder, guarde esse conselho aí. Dobre seus joelhos e ore até que você e Deus se tornem amigos. Glória a Deus, glória a Deus. E por último aqui nós temos uma advertência à liderança cristã. Pega essa visão aqui. De que adianta ser conhecido aqui na terra e desconhecido lá no céu? É uma advertência que esse subponto 3 aqui vai fazer. Porque a liderança de hoje, ela trabalha
para si mesma. Não é uma coisa assim, eu vou promover o reino, eu vou promover a obra, eu quero ver pessoas sendo salvas, eu quero ver o evangelho sendo difundido. A questão aqui é que o meu nome seja soprado. Você está entendendo? Que o meu nome seja engrandecido e conhecido. É um marketing pessoal, é um sentimento de grandeza. Só que tem muita gente aqui que é conhecida na terra, mas não é conhecida no céu. De que adianta ter 1 milhão de seguidores no YouTube, no Instagram, ou seja, em qual rede social for, e não ser um autêntico seguidor de Jesus? De que adianta ter agendas e pregar nos maiores congressos do Brasil, sem contudo não estar a serviço de Cristo, mas a serviço de si mesmo? Eu estou lá pregando, mas eu estou pregando para mim, porque eu quero me beneficiar disso, não é para a glória de Jesus. Está a serviço de você mesmo, não é de Jesus. De que adianta isso? O desejo pecaminoso por fama corrompe as boas intenções e macula as boas ações. Você já viu, eu não estou com o celular aqui, mas você já viu aquela pessoa que vai fazer uma boa obra, ó? Não, isso é para incentivar as outras pessoas a fazerem também. Às vezes não, às vezes é para aparecer mesmo. Às vezes é pelos elogios. O livro de Gênesis nos ensina que o líder que é fiel, olha que, guarda isso aí também, né? Que coisa linda. O livro do Gênesis nos ensina que o líder que é fiel não precisa se preocupar com marketing pessoal e nem com fama. A preocupação do líder cristão deve ser em obedecer o Senhor, que chama, capacita e envia. Os homens lá em Babel estavam fazendo aquela grande construção porque eles queriam ter um nome. Eles estavam ali trabalhando para terem um nome, para se tornarem famosos. Deus foi lá e desfez os planos deles. Em contrapartida, tinha um homem escondido lá em um dos caldeus. E Deus aparece para ele e diz a ele assim, Gênesis 2:12, tornarei famoso o seu nome. Então você não tem que trabalhar, você não tem que viver para Deus para engrandecer o seu nome. Porque quem faz isso é Deus. Aleluia. Quem faz isso é Ele. Seja fiel, se preocupe em obedecer, se preocupe em estar andando com Ele. Porque se Ele soprar o teu nome vai longe. Agora, se for você que vai tá tentando promover o seu nome, isso tem já um prazo de validade para acabar. Amém? Meus irmãos, a gente vai concluir assim o 4º trimestre de 2022, mais uma vez, me permitam dizer isso. É o 1º trimestre onde eu estou comentando as revistas de jovens publicadas pela CPAD e eu espero ter contribuído contigo durante esse trimestre. Eu sei que poucas pessoas nos conhecem nessa faixa etária, a gente tem mais visibilidade, a gente tem mais... um público, atinge um maior número de pessoas na revista Adultos, mas nós não vamos deixar de trabalhar a revista de jovens. Pelo contrário, 2023 vem aí e a gente vai se dedicar mais ainda a essa lição. Amém? Deus abençoe, tenha um ótimo final de semana, um Feliz Natal e um próspero Ano Novo para todos. Não se esqueçam, abra a jaula.